Igreja, abre a sua Bíblia. Glória a Deus. Chegamos na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade. 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 42. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Desde já agradeço o convite dos irmãos. Queridos, vamos. O pastor Rodrigo me convidou. Depois eu explico para os irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia. O filisteu também veio e vinha se chegando a Davi, e que lhe levava o escudo ia adiante. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem e de gentil aparência. Os irmãos encontraram? Vamos ler só essa parte? 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem e de gentil aparência. Pode sentar, irmãos. Quem dos irmãos aqui prega? Levante sua mão. Aleluia. Olha, graças a Deus. Quem dos irmãos aqui não prega? Fala assim, irmão, não prego nada. Prego nada, não sei pregar, não gosto, não é pra mim. Estou sozinha aqui? Amém. Quem aqui prega no quarto? Não prega aqui, mas lá o som desce. Você é quase arrebatado lá. Aleluia. Nós falamos assim, eu não sei fazer isso. Eu sou dessas. Eu estou na turma da segunda aí, que levantou a mãozinha por último. Um dia, eu me lembrei agora nesse exato momento. Quem conhece a cantora Valquíria de Oliveira? Alguém já viu ela no YouTube? Uma morena que canta um hino, né? E eu vi aquela irmã louvando um dia, e eu lembro que eu falava para Deus, eu via ela louvando no YouTube, na televisão, eu colocava e sempre tem um hino, vai tremer esse lugar que ela canta, que treme o lugar. Ela está com um vestido amarelo. E eu olhava aquilo e eu achava bonito, eu falava, meu Deus do céu, quem sabe um dia... Senhor, que coisa linda! Tem alguém aqui que admira um pregador? E você olha e fala, meu Deus do céu! Eu, para Helena Raquel, misericórdia. Eu olho para aquela mulher, eu admiro aquela mulher. Eu falo, meu Deus, de onde vem isso? A gente admira, a gente olha as pessoas, admira, acha bonito. Não é feio isso, é lindo. Eu olhava a Valquíria e eu falava, meu Deus do céu, quem sabe um dia? Mas nunca me passou pela cabeça de um dia estar na igreja com o microfone na mão pregando. Porque eu era extremamente tímida. Cadê os tímidos? Levante sua mão para eu te ver. Aleluia. O irmão fez até assim. Eu era desse jeito, irmãos. Para eu subir em cima do púlpito para falar de Jesus, misericórdia. Pastor Paulo me dava oportunidade na igreja. Sabe como que eu subia? Assim, ó, com a cabeça baixa. Chegava lá, abaixava a cabeça, dava paz do Senhor para os irmãos e começava a cantar baixinho. E um dia eu fui num culto com a missionária Ana Veríssimo, que Deus a tenha em sua glória. A missionária Ana Veríssimo falou assim, só foi eu e ela, vocês vão pegar no meio. Só foi eu e ela. Ela falou, Dani, vamos comigo no culto, congresso com as irmãs? Eu falei, vamos, Ana, não estou fazendo nada? Não, eu não estava fazendo nada. E ninguém nunca tinha me chamado para acompanhar para a igreja. E eu fui com ela, me arrumei bonitinha e fui. Quando chegou lá, as irmãs começaram a cantar, recepcionaram ela, a missionária Ana Veríssimo, ela era conhecida. E aí os irmãos falaram, a missionária veio, glória a Deus, as irmãs ficaram tão alegres com a presença dela lá, e falou assim, olha, nós estamos muito felizes que vocês estão aqui hoje. As irmãs receberam a gente numa alegria que eu nunca vi. E a Ana falou para a irmã da recepção que tinha uma cantora. E as irmãs falaram assim, tem uma cantora aqui com a gente junto com a missionária. E eu sentadinha no fundo, eu falei, que cantora? Só veio eu e ela. Era eu. Aleluia. Você dá risada que não é você. Alguém um dia vai te colocar num lugar que você vai se surpreender. Era eu, irmãos.
falei, eu vou. Só que a Eliana não foi vergonhar a Ana, é minha amiga. Peguei e cantei toda desafinada. Não sabia tom sobre tom, estava em dó, eu estava em ré. Eu não sei o que eu fiz, mas eu cantei. E a partir daquele dia, Marcela está ali, minha amiga. A partir daquele dia, eu acho que Deus fez assim, ó, vai. Porque uma irmã me viu e falou, vem. Outra irmã me viu e falou, quem era aquela irmã? Chama ela. Outra irmã me viu e falou, Ana, me dá um número. Eu estou aqui hoje porque o pastor Rodrigo me viu no culto com as crianças. Eu estava ministrando na igreja da missionária Lidiana em Kadesh, no culto infantil. Era culto com as crianças. Culto com as crianças é bênção, porque eu sempre fui tia do ministério infantil. A tia Danila. Criança e adolescente. É com a gente. E culto com as crianças é diferente. Não tem aquela seriedade, é mais, você, não é aquela alegria. Criança corre, você pega, e a gente leva os visual, é tudo lindo. E aí nesse culto eu ministrei sobre rispa. Procurei o visual, não achei o visual. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou pregar sobre rispa? Antes do convite chegar para mim, Deus tinha colocado algo no meu coração. O próximo culto que você ministrar, você vai falar sobre rispa. E eu falei, como que eu vou falar sobre rispa no culto infantil? As crianças não vão nem saber quem é rispa. E eu, na luta, não é, mãe? É a Marcela ali, minha amiga que eu liguei. Marcela, pelo amor de Deus, me ajuda, não tem visual para rispa. Não achava visual, eu mandei mensagem para as tias, me ajuda, o visual para rispa, é para falar sobre isso, Deus tocou no meu coração para falar sobre rispa. E ela falou, Danila, pelo amor de Deus, não tem. Pedi para uma, não tem, pedi para outra. Achei um contato de uma irmã e ela fez em PDF para mim. Eu fui falando para ela, ó irmão, quero que você coloque Saul, você coloca os gibeonitas, você coloca Davi, e você coloca a pedra, você coloca o fogo, a tocha, você coloca tudo. E eu vou imprimir esse visual. A tia que me convidou, a tia Fê, ela falou assim para mim, Danila, não tem como você mudar essa mensagem? Porque a gente não tem o que colocar no painel. Eu falei, não, porque foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, não dá para mudar. Eu não posso negociar a mensagem. Porque se a gente negocia a mensagem, o Senhor cobrará de... Se Deus entregou algo para você, Ele vai cobrar para você. A quem muito é dado, a muito é cobrado. Eu falei, tia Fê, não dá para mudar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Se não tiver nada para pôr no visual lá na frente, coloca alguma coisa que fala sobre mãe. Preguei sobre isso para as crianças entenderam a mensagem. Acabou o culto, eu fui na outra igreja, Deus falou, repete a mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou repetir a mensagem nessa igreja, que eu nunca tinha ido. E acabou o culto, o pastor me convidou e falou assim, irmã, você vai entender depois. Tem como a irmã ministrar um culto com os jovens? Depois que eu saí da igreja, passou uns 2 dias, ele mandou uma mensagem para mim. E eu já tinha rejeitado um convite para pregar. Quem aqui foge do convite? Levante sua mão, não deixe sozinha, não fique desfalia, irmã. Às vezes Deus chama e você fala assim, eu não vou, porque isso não é para mim. Às vezes Deus quer que você louve, e você fala assim, ó, pastor, deixa isso para lá, irmão, nem me chama. Mas igual aquele e-mail lá da internet, estou pegando um avião, estou indo para a ilha, estou sumindo, não me convida. Isso não acontece, não é só com a juventude, acontece com todo mundo que faz. E eu falei, meu Deus do céu, o pastor me convidou para culto com os jovens. E deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu falei assim, eu vou arrumar um jeito de não ir. Eu falei assim, pastor, talvez não vá dar para eu ir, porque se o pastor precisar de mim, o pastor André, faço parte do Ministério Shalom Adonai, em Porto Ferreira. Eu falei, talvez o pastor precise de mim, ele sempre me libera para eu sair, mas se ele precisar de mim na igreja, eu vou ajudar na igreja. Ele falou assim, quem que é o seu pastor? Eu falei, o pastor André. Ele falou, não, irmão, fica tranquila porque eu conheço. Eu falei, meu Deus. Ele conhece o pastor. Não, eu conheço o pastor André. Eu falei, então eu vou pedir para ele. Aquela cara. Então eu vou pedir para ele se ele me liberar. Mandei mensagem para o pastor André. Falei, pastor André, o irmão me convidou para ir pregar, mas eu em outra cidade. Aí lá vou eu tentar fugir. Eu falei assim, ó, se o senhor me liberar, né? Mas se o senhor não me liberar, não tem problema não, porque eu não tenho carro. Aí o pastor André falou assim, manda ali, quem que é? Eu falei, esse pastor aqui. Mandei a foto de novo. Não, irmã, fica tranquila, é de Deus. Se você falar que não tem carro, ele vem te buscar. Irmãos, é sério. Olha o irmão que buscou.
Aí fica difícil, só tem moto se estiver chovendo, esse tempo. Ele falou, não, irmã, eu estou sentindo que é de Deus e que você tem uma palavra, Deus já colocou no seu coração. Ele nem sabia, mas depois vocês vão entender. Deus já colocou no seu coração e você não tem problema não. A gente arruma alguém para te buscar e te levar. O irmão foi eu te buscar, ele vai me levar, né, irmão? Antes do pastor me convidar, eu estava lá na hora do trabalho e eu tenho a liberdade de usar o celular. Eu estava colocando um hino e Deus falou uma mensagem no meu coração. Não tinha nem feito o convite ainda. Deus usa o pastor. Ele nem tinha falado para mim. Mas no outro dia, eu preguei no domingo, quando foi na segunda, eu estava procurando um visual. Eu falei, eu vou ministrar no próximo culto que me apareceu um convite sobre Davi. Mas eu achei que era para culto com as crianças. E eu falei assim, eu tenho que fazer um visual sobre Davi. Porque a gente sempre fala, Davi derrotou o gigante, amém, as crianças já sabem. Se você perguntar para qualquer criança da escola dominical quem foi Davi, elas vão falar, foi aquele que derrotou o gigante. Ó, lembra assim, né, meu filho? Aí. Mas eu falei, eu vou fazer um visual para as crianças, que vai começar na queda do gigante. Eu vou fazer um visual, vou montar para pegar no próximo culto. Eu achei que era culto infantil. Que eu vou começar do gigante para frente. E aí o pastor me mandou a mensagem. E hoje eu vou falar sobre Davi. Você abriu a sua Bíblia, você leu em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 e 42. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou. Porque Davi era jovem. Para completar, Davi era ruivo, que não é muito comum, e não era naquela época, pior ainda. E a Bíblia fala que Davi era bonito, de gentil aparência. Irmãos, quando Deus escolheu Saul para ser rei de Israel, Deus fez o povo lembrar o que ele tinha feito. Quando o povo falou assim, ó, nós não queremos mais um rei para nos governar, nós não queremos mais um profeta, nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações são. Deus fez Samuel lembrar ao povo do que ele tinha feito com o povo quando saiu do Egito. Depois você vê na sua Bíblia. Deus falou assim, ó, Samuel, o povo não rejeitou, não foi você. Eles rejeitou a mim. Eu os tirei, eu os guardei com mão poderosa, livrei eles do Egito. Quando eles rejeitaram você, ele não rejeitou você, o profeta. Eles rejeitaram os meus cuidados. Ô, irmãos, Deus se preocupava tanto com o povo. Quem já leu o livro do Êxodo aqui? Levítico, Números, as regras. Quem já leu? Aleluia. Deus se preocupava tanto com o povo, que até a higiene do povo Deus cuidava. Deus se preocupava com os dentes para não cariar. Deus se preocupava com a pele para não se queimar. A nuvem que Deus colocava por cima do povo. Deus se preocupava com a noite para eles não morrer de frio. Deus se preocupava até com doenças sanitárias, vírus, viroses. Deus falou, não mistura leite, não faz carne junto com leite, não dá certo. Cozinha a carne e separa o leite. Não cozinhava no leite de cabra. Deus orientou até as necessidades do povo. Deus cuidou. Deus colocou o povo no arraial e falou assim, cada um tem que ter uma vasinha. Para quê? Quando vocês fizerem alguma coisa lá do lado de fora, número 2, vocês vão enterrar. Isso é cuidado de Deus com o povo. Deus cuidou do povo até os últimos detalhes. E as mulheres grávidas? Deus separou. Deus cuidou. E as mulheres? Nós, mulheres, que temos nosso período aí de misericórdia de Deus. Deus se preocupou. Aí quem já mas Deus é arrogante. Para com isso. Deus é machista. Eu vi um absurdo desse, minha irmã, na internet. Uma jovem falando, Deus é machista, porque as mulheres tinham que ficar fora do arraial. Pelo amor de Cristo. Quando a gente está naqueles dias, a gente não suporta nem a gente. Quem dirá os outros? Não é verdade, irmãos? Deus falou assim para o povo, olha, as mulheres, quando vocês estiverem naqueles dias, fica fora do arraial, é o período da imundícia. E aí, ninguém põe a mão nelas, deixa quieta para lá, fora do arraial. Vai voltar quando? Depois de 7 dias. Quando parar o período da imundícia, depois de 7 dias, sacrifica e volta para o arraial. Amém. Ninguém enchia a paciência da mulherada nesses 7 dias. Glória a Deus. É Deus cuidando da gente.
você, Samuel, ele rejeitou, ele não rejeitaram vocês como os profetas. Eles rejeitaram a mim. Mas eu já preparei alguém, Saul. E a Bíblia fala que Saul era bonito. A Bíblia diz que Saul se sobressaía do ombro para cima. A Bíblia fala assim, que em toda Israel não tinha um homem mais bonito do que Saul. Olhou, o povo gostou, é ele? É. Saul se corrompeu, o tempo se passou. E Deus escolheu outra pessoa. Quem? Davizinho. O povo rejeitou, mas eu já coloquei outro no lugar. Mas esse que eu coloquei no lugar também não vai durar muito tempo, porque Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Saul era bonito, mas não obedecia. Saul era lindo, mas não fazia o que Deus mandava fazer. Deus falou não mata, ele matou. Deus falou não guarda, ele guardou. Deus falou não pega, ele pegou. Não dá. Saul não dá mais. Porque quando a pessoa, enquanto você obedece, Deus faz alguma coisa, mas a pessoa desobedecer, não tem como. Porque Deus não trabalha com gente desobediente. Todo mundo aqui sabe disso. Não é verdade, irmãos? Deus não quer conta com quem é desobediente. Não adianta. Ô Senhor, mas eu louvo, eu canto, você obedece? Eu prego, quando eu prego, eu conheço a palavra. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu conheço de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Você obedece? Saul era escolhido, era ou não era? E Deus rejeitou. Aí Deus falou para Samuel: Samuel, eu já escolhi. Vai lá na casa de Jessé, escolhe um para ser rei. Samuel ficou com medo de Saul, porque Saul já estava na loucura dele. Não queria mais sair do trono. Porque tem gente que Deus coloca. E quando Deus coloca, a pessoa fala: foi Deus que me colocou, achando que Deus não vai tirar. Mas o mesmo Deus que coloca também é o mesmo Deus que ainda tira. Samuel ficou com medo. Fala que você vai sacrificar. Vai lá e oferece sacrifício. E Samuel foi. E chamou os filhos de Jessé. Vem todo mundo. Quando chegou na cidade, os profetas olharam, falaram assim: é de paz a tua vinda? É de paz. Porque profeta era respeitado. Profeta de Deus era temido. Profeta de Deus era reverenciado. Hoje em dia é uma zombaria com os profetas do Senhor. Hoje em dia fazem piada na internet com os profetas de Deus. Perdemos o temor e a reverência às pessoas que Deus ainda usa na terra. Quando alguém olha e fala: ó, Deus falou. Ah, ela? Não dá. Quando alguém abre uma boca em revelação e profecia. Eu vi um vídeo hoje lindo, irmão, da missionária Cristiana do Maranhão. Quem conhece a missionária Cristiana do Maranhão? Ela falando, Deus usou aquela mulher poderosamente, falando um terremoto, que ele ia sacudir. Tem gente fazendo piada na internet. Aconteceu ou não aconteceu? Deus ainda tem profeta. Olharam e falaram: é de paz a tua vinda? Ele falou: é, eu vim sacrificar. Chama os teus filhos. E Jessé chamou todo mundo, menos Davi. Ô irmãos, quem é mãe aqui? Levanta a sua mão, as mães. Agora levanta os pais. Amém. Se alguém chegar na tua casa e falar: chama os teus filhos, você vai chamar todo mundo ou você vai deixar alguém para lá? Mas se alguém chegar na tua casa e falar: Marcelo, olha, eu vou ungir um dos filhos teus, chama todo mundo, você vai esquecer a minha, Marcelo? Eu tenho 2 adolescentes, graças a Deus. Se alguém chegar e falar: Danila, chama os teus filhos aqui, eu vou chamar os 2. O menino era tão desprezado, ele era tão rejeitado e tão esquecido, que ele estava lá cuidando das ovelhas. O pai nem lembrou que tinha filho. Eu acho linda a história de Davi, porque esse menino foi rejeitado em todos os níveis que pode ser. Mas é assim, as coisas de Deus é desse jeito. É o que o homem rejeita, que Deus acolhe e escolhe e fala: eu vou te ungir para você ser rei de Israel. É o que o homem despreza, que Deus chama para perto. Chama teus filhos. Chamou e veio todo mundo. Vamos lá para a Bíblia. Você está com a sua Bíblia aberta, né? Você não fechou sua Bíblia não, pelo amor de Deus. 1 Samuel capítulo 16.
6 está assim, ó. Está escrito. Sucedeu que entrou os filhos de Jessé. Entrou Eliabe. Samuel disse assim: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Eliabe era bonito. Porém o Senhor olhou para Samuel e falou: Samuel, não te atentes à sua aparência, nem à sua altura. O menino era alto e o menino era bonito. Porque o Senhor tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está fora dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel. Não era esse o escolhido do Senhor. O 9. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco esse não é o escolhido do Senhor. E assim fez passar Jessé e 7 dos seus filhos, Natanael, Radai, Ozem. E o Senhor não escolheu nenhum dos 7, nenhum dos 6. Samuel olhou e falou assim: ó, acabou os teus filhos? Acabou? Ô Jessé, acabou os teus filhos? Acabou os jovens? Aí ele lembrou: falta um. Está lá cuidando das ovelhas. Falta o menorzinho. Manda chamar. Porque nós não vamos se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Falta o menor. Manda chamar ele. Porque pode até ser bonitinho por fora. Pode até se vestir bem. Pode até ser aparente. Pode até lutar nas guerras. Pode até enfrentar batalhas. Mas quando Deus escolhe o menor, vai ter que todo mundo esperar ele chegar. Quando Deus escolhe aquele que o mundo rejeita, todo mundo vai ter que esperar ele chegar na mesa. Não teve oferta, não teve sacrifício enquanto Davi não chegou. Davi chegou, mandaram chamar. Vamos lá para a briga. Samuel ungiu, o tempo se passou. Depois você lê na sua casa a história de Davi, que é incrível. Nessa, Saul já estava perturbado. A guerra estava acontecendo. O gigante já estava afrontando. Os irmãos de Davi, os bonitos, os altos, estavam guerreando. Mas nesse dia, o pai falou assim: ô filho, vai lá na guerra, vê como que seus irmãos estão e traz de lá um penhor. Um penhor era alguma coisa deles, algo pessoal. Seus irmãos estão lá lutando na guerra. Davi foi ungido rei e ele voltou para o serviço dele. Davi foi ungido rei, começou a trabalhar na casa de Saul e voltou para o serviço dele. A Bíblia diz que Davi ia de Belém para Saul, de Saul para Belém. Ele trabalhava e voltava para casa. Davi era ungido, mas ele continuava trabalhando e voltando para casa. Porque a unção não faz a gente virar ator, celebridade. A unção que Deus derrama sobre a minha e sobre a tua vida, para você pregar, para você louvar, para você cantar, para você viver o extraordinário de Deus, não faz de você especial. Ai, ninguém pode chegar perto de mim. Ó, me deixa que eu sou ungido. Não. Vai voltar e vai trabalhar. Vai servir a Saul, mas vai trabalhar. Vai lá trabalhar com Davi, com Saul, mas vai voltar para casa de novo. Ele ia de Belém para Saul, porque o ungido também trabalha. Tem gente que é porque o ungido não quer trabalhar mais. Eu sou ungido do Senhor, me deixa. Davi era muito humilde para isso. Foi trabalhar. Saul estava atormentado. Você conhece a história? Eu vou morrer. A irmã falou que eu posso ir até as mãos, mas eu não vou passar, não vou abusar da irmã, não. Você conhece a história? Saul estava endemoniado. Davi ia, tocava harpa, o demônio saía. Ele voltava para Belém. Saul estava atormentado. Davi ia, tocava harpa, o demônio saía, ele voltava para Belém. Tem gente que não... o texto hoje. Qual foi a mensagem de hoje? Para o texto de hoje. O culto, o tema do culto. Comunhão. Não deixando de congregar como é o costume de muitos. O apóstolo Paulo falando. Você vai lá. Você vai servir a Saul que está atormentado, mas você vai voltar para trabalhar na casa do Pai.
Você vai enfrentar aquele patrão acumulado na tua empresa, mas você vai voltar para Belém no outro dia. Você vai enfrentar lá fora aquela gente que às vezes não tem paciência com a gente. Olha lá, chegou o crentinho. Você vai passar o dia inteiro com eles, mas você vai voltar de noite para Belém. Porque Belém é a casa do Pai, é o lugar que você respira. A missionária Ana Raquel, ela falou uma coisa linda, que a igreja é como um muro de fogo ao nosso redor, não deixando de congregar, irmãos, como é o costume de muitos. Eu vou desigrejar, vou ficar aqui em casa, porque aquele povo ali, eu sou melhor do que todo mundo, não dá. Nós somos um corpo, foi falado aqui hoje várias vezes. Nós somos um corpo de Cristo. A mão não funciona sozinha sem o pé. O pé não funciona sozinha sem as pernas não funcionam sem o tronco não funciona sem a cabeça. Não dá. É porque a gente fala, eu sou ungido, não quero saber de ninguém. Deus me ungiu, não é assim? Eu sou rei, eu tenho unção. Vou me separar, e não é desse jeito. Não é desse jeito. Davi saía de Belém e ia para Judá, ia na casa de Saul, de Belém para Saul, de Belém para Saul. Quando Davi foi obedecer o pai dele, olha que coisa linda. Filho, vai lá, vê se teus irmãos estão vivos. Em troca, você traz alguma coisa, traz um penhor, alguma roupa, sapato, para mostrar que eles estão vivos na guerra. E Davi foi. Quando Davi estava indo para a guerra, um gigante estava afrontando. Davi olhou e falou assim, ó, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não desfalece o coração de ninguém por causa dele. Olha a loucura desse menino, porque todo mundo já estava com medo. O exército de Saul estava com medo. A Bíblia diz que quando o filisteu, quando o gigante dava um passo, o exército de Israel recuava porque estava amedrontado com o gigante. 6 côvados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não passava de 3,5 metros. A armadura era grande. Ele era grande, mas ele não era 2. Naquela época, a gente sabe que eles eram tudo de baixa estatura. Hoje você vê um jogador de basquete com 3 metros e pouco, você fica assustado. Mas para eles não, gigante. Porque a gente ensina para as crianças o gigante e entra um homem lá, uma vez que teve na Assembleia de Deus, o gigante filisteu, ele tem um boneco de mais de 10 metros de altura. As crianças ficam com medo. Seus corpos, primeiro. Um braço de um homem, uns 3 metros de altura. Davi era pequeno, mais ou menos 13 para 14 anos, porque ele não podia lutar na guerra. Os irmãos dele estavam na guerra, é porque já tinham passado os 17. E Davi, então, ele era menor. Então ele não podia lutar na guerra. Davi olhou, e olha a coragem de Davi. Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não desfalece o coração de ninguém por causa dele. Isso gritando lá para o exército. Chegou perto de Saul. Olharam e falaram o irmão dele, quando viu que ele estava perguntando o que o rei vai oferecer para quem matar o gigante. O irmão olhou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Volta para as poucas ovelhas do teu pai. Davi falou assim: as ovelhas do meu pai estão guardadas. Saiu e foi perguntar para outra pessoa: irmão, o que você está fazendo aqui? Que não é o seu lugar. Irmão, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Irmão, o que você está fazendo aqui? Cadê as ovelhas que meu pai deixou da tua responsabilidade? Irmão, o que você está fazendo aqui? Você não pode fazer isso. Está cantando desse jeito? Irmão, vai com essa roupa? Irmão, vai cantar com essa voz? Irmão, de novo com esse cabelo? Irmão, Deus não usa você. Irmão, Davi não parou e olhou a afronta dos irmãos dele. Davi foi e falou com outra pessoa: se você ficar parado olhando as afrontas do seu irmão, você vai morrer no lugar. Se você ficar estacionado enquanto ofendem você, enquanto humilham você, enquanto desprezam
teve a oferecer a filha dele. E quem venceu o gigante vai ser isento de imposto pro resto da vida. A família não vai precisar pagar mais nada. Davi gostou da ideia. E ele foi. Falaram para Saul: tem um menino lá fora que quer lutar contra o gigante. Saul, eu acho que na hora ele imaginou: meu irmão, será que tem alguém para lutar contra esse homem? Só não sabia que era um menino. Ele achou que era alguém de guerra. E era um menino. Saul falou assim: não dá para você lutar. Ele é um homem. E Davi era criança. E ele é experiente em guerras. E Davi não sabia lutar. Veste a minha armadura, veste a minha capa. Talvez para você não morrer, ou para você não morrer tão rápido. E Davi até usou, só que não conseguiu nem andar. Porque o que é de Saul é de Saul. E o que é de Davi é de Davi. Não adianta você querer viver uma coisa que não é para você. Deixa a armadura de Saul para lá e usa o que você sabe usar, Davi. Não adianta querer vestir a roupa do outro. Não adianta querer cantar como o outro. Ele canta lindo. Saul lutava bem, mas era Saul que lutava. Saul era homem de guerra preparado, mas era ele. Saul cantava, mas era ele. Canta do seu jeito. Ora do seu jeito. Deixa Deus te usar do seu jeito. Não coloca sobre você a armadura de alguém. Não vai dar certo, porque vai te travar no lugar e você não vai conseguir nem correr. Foi quando o filisteu, agora nós vamos para lá, viu Davi, começou a desprezar Davi. Porque Davi era bonito. Gente, eu já vi alguém desprezar alguém porque é feio. Vamos falar a verdade aqui. Mas desprezar porque é bonito. A Bíblia diz que Davi era ruivo e de gentil aparência. Acompanhe nessa Bíblia. E o filisteu começou a desprezar ele, porque ele era ruivo e ele era bonito. E vamos lá para o que o filisteu falou. Abra sua Bíblia. 17. E disse mais o filisteu a Davi: você vem a mim, e eu darei as tuas carnes, as aves do campo, as bestas do campo, as aves do céu. E disse, pois, o filisteu a Davi, 43, eu sou algum cachorro para você vir a mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quando ele viu o tamanho de Davi, quando ele viu a aparência de Davi, ele começou a humilhar Davi, porque ele era jovem, ele era novo e ele era bonito. E falou: você vem a mim, eu sou algum cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau na mão? Davi ficou quieto. Acompanhe dessa Bíblia. Davi olhou. E esse momento aqui é quando Davi corre para cima do gigante. O gigante veio: você vem a mim me afrontar, eu quero um homem, vocês mandam um menino, por acaso eu sou cachorro? Nesse tempo aqui, Davi estava com as pedrinhas no alforje. E ele não parou diante da afronta do filisteu. Davi não ficou quieto. Você vai aprender hoje a reagir às afrontas de Satanás na tua vida. Davi olhou para o filisteu que estava oprimindo a nação, que estava desafiando: não tem um homem aqui para lutar contra mim. Ele correu para cima do gigante e disse assim, 45, acompanhe na sua Bíblia. Davi disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E ele não parou, ele correu para cima
aleluia, maravilhoso. Não dá. Gente, investe, creme, tá caro. Vocês viram o preço do shampoo? Misericórdia. Marcela que eu digo, sabe? Gente, não dá. Eu estava ficando careca diante de Deus. É careca mesmo. É isso aqui de cabelo. Eu estava adoecendo. A minha saúde imunológica estava indo para um buraco. E eu falei, eu não vou conseguir sair disso. Eu dei uma de doida. Tranquei as portas tudinho no quarto. E a pessoa lá no fundo. Liguei o som no último volume. Coloquei aqueles corinhos de fogo. E comecei a cantar dentro daquele quarto igual uma maluca. E a minha filha na porta, mãe! Eu falei, me deixa, Bia! Teve um dia que eu estava tão atormentada. E eu vou falar isso aqui, talvez sirva de edificação para alguém. Eu estava com medo de ficar em casa sozinha, porque eu sentia uma opressão do maligno dentro da minha cozinha. Eu matei uma cobra, irmãos, embaixo da minha pia. De noite eu estava dormindo, as crianças estavam dormindo no quarto, eu ouvi um barulho. Eu falei, deve ser rato. Peguei o cabo de vassoura, desenrosquei, porque não é todo mundo que tem medo de rato, aleluia. Não é todo mundo que tem medo de barata, tem mulher que tem coragem. Cadê os irmãos? Não, irmãs? Olha lá. Tem uns que correm, mas tem uns que vai pra cima. Glória a Deus. Se tiver um homem para matar, melhor ainda. Mas vamos ser delicados. Mas tem hora que não tem. Tem hora que não tem. Graças a Deus pelos irmãos que matam barata, matam rato. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem gente que tem medo. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Tem homem que tem até medo. Olha lá, não falei nada. Vamos botar a cobra. A cobra embaixo da minha pia. Eu ouvi um barulho e falei, deve ser rato. Porque lá em casa tinha rato. Falei, deve ser rato. Peguei, desenrosquei o cabo de vassoura e fui para matar. E o barulhinho não saía, não saía. Eu falei, vou subir na cadeira. Que a coragem também é coragem, mas não é tanto. Peguei a cadeira, fui empurrando, subi. E fiquei do lado. E abri a cortina da pia. E quando eu olhei, tinha uma cobra saindo, irmãos, do buraco. Eu gelei, me faltou força no corpo. A partir daquele dia eu fiquei atormentada na minha casa. Eu comecei a ver coisas dentro da minha casa. Eu sonhava com criança, com um menino desse tamanho, parecia um demônio. E eu ficava atormentada. Teve um dia que Deus me deu uma revelação. Aquilo ali foi sobrenatural, que até hoje eu não esqueci. Eu estava dormindo. Eu vou falar isso aqui porque pode ser que alguém faça. Na época, eu inventei de ver um vídeo. Não é vergonhoso falar. Apareceu um link no meu celular e eu cliquei. E quando eu cliquei foi para outra página. E foi para outra página. E foi para outra página. Vocês estão entendendo o que é, né? E eu lá, na curiosidade. Minha filha estava na escola. E eu voltei e fui dormir. Levei a criança cedo na escola, voltei para casa e falei, vou tirar um cochilo até umas 10 e pouco, porque depois eu acordo às 10, faço almoço. E nessa época eu não estava trabalhando. Quando eu me deitei no colchão, eu estava com os olhos abertos, igual estou vendo vocês aqui. Eu fiquei parada, paralisada. E eu sentia as pegadas no colchão, pisando. Sabe quando você pisa, afunda o colchão? Afunda. E eu não conseguia sair. E eu, os olhos assim, eu tremendo. Eu sentia os passos daquilo perto de mim. E eu fiquei apavorada. A minha casa começou a ficar oprimida. O meu lar ficou oprimido. Cuidado com o que você anda vendo dentro da sua casa. Em nome de Jesus, é culto para jovens, mas é culto para adultos também. Porque não é só jovem que peca, não. Fica quietinho, tudo bem, sou crente, sou cristão, sirvo a Deus, mas na madrugada está lá, ó. Pega o celular, faz o que quer fazer, depois apaga tudo. Eu estava oprimida dentro da minha casa. Tive outra visão, tive outro sonho. Uma criança entrando dentro da minha casa, ele tinha aparência de idoso, mas o corpinho era de criança. Olha como é terrível, eu já vou concluir daqui a pouco. Isso faz mais de 10, 11 anos, meus filhos eram pequenos, hoje a minha filha é maior que 17 anos. E eu vi aquele menino e ele se arrastava dentro da minha casa. Nessa época eu estava passando problemas com o meu casamento, ele deslizava e saía para fora. E ele abria a cortina, eu via, com meus olhos, eu via. Ele abria a cortina, olhava para mim e dava risada. E fechava a cortina. Ele voltava, ele abria a cortina, ele olhava para mim e fazia assim. E fechava a cortina, porque eu estava dando brecha para o inimigo agir dentro da minha casa. Eu fiquei apavorada. Eu não
medo. Canta aquele hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu lembrei do irmão Martinelli que ele tinha falado no ciclo de oração. E eu dei uma de doida de novo. Eu tranquei todas as portas de casa. As crianças tinham ido para a escola. Tranquei tudo. Porque eu lembrei do pastor Antônio Carlos, que ele falou: se entrou um demônio aqui, ele vai sair pelo buraco da fechadura. Tranquei tudo. Coloquei um hino e comecei a cantar. Foi na cruz. Aonde que eu lembrava? Na cozinha. Porque na minha mente tinha algo sentado ali, virado para mim. Coisa diabólica. E eu, quando chegava, eu não fazia comida. Eu esperava meu marido chegar, inventava uma desculpa para ele. Ele falava assim: por que você não fez almoço? Eu falava: porque as crianças, eu precisei ir na escola, e aí não deu para mim fazer. Eu vou fazer agora que você está aqui. Porque eu estava com medo de ir para a cozinha. Tranquei as portas tudinho do quarto. Tranquei a janela e fechei até o portão. Peguei a arma, abri e comecei do quarto. Foi na cruz, onde um dia, e tremendo, chorando, igual doida, meus pecados castigados em Jesus. Nessa hora, até quem não sabe orar, ora, irmãos, porque eu não sei orar de interceder e colocar a mão. Mas nesse dia, eu orei como se eu nunca tivesse orado. Eu cheguei no cantinho da cozinha, onde eu tinha medo de pisar, e comecei orando e chorando e cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi, nunca mais. Parei de cantar o hino, abri as portas, abri tudo e falei: agora você não entra nunca mais, Satanás, dentro da minha casa. Nunca mais você entra aqui. Abri tudo e o medo foi embora. E se tinha alguma coisa ali, foi embora também. Não quero nem saber. Nunca mais. Você tem que devolver a pressão que Satanás faz em você. Devolve a pressão que o inimigo faz em você. Para de abaixar a cabeça. Eu não sou ninguém, eu sou assim, eu sou filho do Deus vivo. Quem é ele para afrontar o exército de Israel? Tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu bati em nome do Senhor. Glória a Deus. Você diz que vai me derrotar, que vai dar minhas carnes aos povos, às aves do céu. Ele nem sabia. Davi era conhecido na terra, mas Davi também era reconhecido no céu. Gigante não tem nada. Filisteu não entende nada de unção. Devolveu a pressão, foi correndo para cima do gigante. A cabeça, com a própria arma. E aí, irmã, acabou aí? Não, porque eu já vou encerrar. Eu falei que eu vou ministrar para as crianças do gigante para frente. Acabou? Pergunta para mim: acabou? Acabou. Não. Depois do gigante, começou a luta de Davi. Davi começou sendo perseguido por Saul 300, 400, 500 mil vezes a mais. Davi, antes que tocava a harpa, os demônios do corpo dele embora, agora estava levando flechada dele. Porque a Bíblia diz que Saul lançou a lança para pregar Davi na parede. A filha que ele tinha prometido, ele não deu. Ele deu a outra. E falou assim: ó, era essa que era ser prometida para casar com ele. Não vou dar essa não, vou dar outra. Que essa outra vai servir de laço para matar ele. Depois você lê na sua Bíblia. Saul não tinha palavra nem para honrar o que ele falou. Só que o que ele falou vai ser laço para a vida de Davi. Deus mudou a história. Quando ele tentou matar, foi ela que falou: meu pai está tentando te matar, some daqui. Era para ser laço, mas na mão de Deus é livramento. A armadilha era para ser um laço na tua vida, mas por causa da tua coragem, Deus vai te dar livramento. Veio para tirar tua paz, para te atormentar, veio para te matar, mas por causa da tua fé e da tua coragem, Deus vai te dar livramento. Me causou livramento na vida de Davi. Acabou? Pergunta para mim: acabou? Não. Não acabou não, foi só o começo. Porque você vai ser ungido, mas você vai ser perseguido. Você vai ser ungido, mas você vai ser desafiado o tempo todo. Você vai ser ungido, mas a tua coragem vai
quê? Pela barba, arranhando as portas. Porque Saul queria matar. Não tinha lugar para Davi se esconder. Não tinha família para apoiar Davi e falar: meu filho, e a mãe? Davi teve que pedir abrigo para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos e suas irmãs, que ele tinha irmãs, em uma outra cidade, porque Saul até a família dele perseguiu. É fácil ser ungido? Não é. Mas nesse tempo, eu já vou encerrar, Davi se escondeu, sabe aonde? Na caverna de Adulão. Quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, a Bíblia diz, abra sua Bíblia, vamos ver a Bíblia, que iam até ele. Meu Deus, eu fiz as minhas anotações, igreja, mas não adianta. Eu falo assim: eu vou pregar sobre isso, eu vou anotar sobre isso, e não sei o quê, e na hora Deus vai falar no meu coração. Não dá. As anotações, quem prega aqui? É assim contigo, irmão? Você prepara uma coisa? Aleluia! Você prepara uma coisa e depois fala assim: meu Deus do céu, não era nada do que eu queria falar, não era nada do que eu preparei. Jesus, perdi até meu papel. A Bíblia diz assim, ó, o papel ficou na bolsa. A Bíblia diz que chegaram até Davi, quando ele estava na caverna de Adulão, um pouquinho mais na frente, depois você lê. Nós chegamos na sua casa, a história de Davi é uma das histórias mais espetaculares que tem na Bíblia. Ele entrou na caverna, e a Bíblia diz, ele não tinha ninguém, sozinho. A Bíblia diz que os homens desprezados, endividados, maltratados, a escória de Israel, desceu, inclusive a família dele, que soube que ele estava escondido na caverna, foi procurar ele dentro da caverna. Ali surgiu a casa de Davi. A casa de Davi surgiu, a nação de Israel, o rei, que foi o maior rei da nação de Israel, que unificou Israel, juntou todo mundo e deixou tudo prontinho para Salomão reinar. Não começou quando ele derrotou o gigante. Começou com ele dentro de uma caverna, sozinho, abandonado, sem família, sem ninguém, e com perturbado por Saul tentando matar ele. Ali começou a casa de Davi. E a Bíblia diz que foram até ele. Depois você procura, porque agora me perdeu o lugar. Foram até ele os desprezados, os endividados, os maltratados, os humilhados, os que ninguém queria, os que ninguém dava nada. Davi juntou todo esse povo e fez, sabe o quê? Um exército. Começou com 400 pessoas, irmãos. E a Bíblia fala que o exército de Davi, ele era temido. 400 homens que não sabiam manusear a espada. 400 homens, 400 pessoas que não sabiam nem o que era uma guerra direito. 400 pessoas que não sabiam nem falar. Porque quando Deus quer escolher alguém, é desse jeito. Você acha que Deus vai te preparar? Como? Deus vai me usar, então tem que saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não! Mas irmã, então Deus vai me escolher, eu tenho que saber cantar tudo afinadinho, tudo bonitinho. Não! Porque Deus preparou Davi, foi um processo. E não foi ele preparado para sobreviver. Não foi Deus preparando Davi, Davi, eu estou te preparando para você sobreviver. Não! Foi Deus falando para Davi, Davi, eu estou te preparando, mas não é para você sobreviver. Eu estou te preparando para você reinar. É diferente. Você acha que Deus prepara você para você sobreviver dia após dia só? Deus está te preparando para algo que você ainda nem imagina. Você acha que quando Deus te coloca à prova é para sobreviver um dia e amanhã Deus sabe lá o quê? Não. Quando você passa pelo estreito, do abandono da família, que tem hora que a gente procura até a família da gente, a gente não tem ninguém. Quando foi para vir para cá, eu pedi calma para os irmãos. Eu falei assim, mandei no grupo das irmãs, círculo de oração, tudo quanto é grupo que eu participo. Eu falei, alguém tem um carro para me levar em Descalvado? Eu coloco lá o valor, a gente paga a gasolina, não tem problema nenhum. Alguém tem um carro para me levar? Quando eu comecei a louvar nas igrejas, que eu ia com medo, a Marcela sabe. Pai, me dá uma carona para mim ir cantar. Não tem gasolina não. Não é isso, mãe? Quantas vezes a gente já chorou para fazer alguma coisa para Deus, porque sentiu o chamado. Irmã, tem como
alfoge. Quando Davi pega aquelas pedras e coloca ali, é porque o alfoge estava vazio, não tinha nada. Quando a gente não tem, ó, nada. Fulano, eu estou precisando, tem como você me socorrer? E olha, até se você tivesse falado 2 dias antes, não é assim? Estou passando por uma dificuldade, minha amiga. Tem como você vir orar por mim? Eu quero desabafar. Amanhã você me fala, eu estou corrida. Eu fui ministrar em uma igreja para os adolescentes, para as crianças. Quando acabou o culto, um adolescente me procurou e falou: irmã, ora por mim. Eu falei: pronto, não consigo orar por ninguém. Eu não consigo, irmãos. Deixa Deus te usar da forma que Deus vai te usar. Você está vendo eu aqui pregando? Você acha que eu consigo colocar a mão na cabeça das pessoas e orar? Não consigo, porque para orar chora eu e a pessoa. Não dá. Tem gente que Deus chama para uma coisa, tem gente que Deus chama para outra. Me põe o microfone para cantar para você ver se... Eita! Vai! Mas pede para orar. Não vai. Pastor André falou para mim: Danilo, vem orar aqui por essa irmã. Foi no culto. Eu já sabia que ele ia me chamar. Ele estava olhando para mim. Eu falei: pastor André vai me chamar para orar. Foi feito. A irmã veio, eu aqui, eu lá sentado no canto, a irmã aqui chorando. Eu falei: vai me chamar para orar pela irmã. Ele falou: Danilo, vem orar pela irmã. Lá vou eu. Ele sabe que eu não consigo. Ele falou assim: ó, fala para ela que Deus está na vida dela. E Deus está na sua vida. Fala para ela que ela sabe o que ela já passou, que Deus vai tirar ela desse cativeiro. E Deus vai tirar você do cativeiro. Fala para ela isso. Fala para ela porque você já viveu tudo isso. Comecei a chorar com a irmã. Não dá, irmãos. E tem irmãos que colocam a mão, que ora. Quem ora aqui? Quem consegue interceder pelos outros? Vocês oram? Vocês têm esse costume de interceder uns pelos irmãos? Vou acabar, eu falo demais. Minha filha tem 17 anos. Meu filho tem 15. Eles foram para a congregação da Shalom. Eu sempre fui da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a gente não tem o costume de orar um pelos outros. Precisamos orar pelos outros. Eu oro por a gente. E na Assembleia de Deus, os obreiros que têm o costume de pôr a mão e interceder. A gente fica lá. A minha filha foi congregar na Shalom junto comigo. A missionária Jennifer, que tem uma igreja aqui, que está fazendo ministério aqui também, nessa cidade, ensinou as crianças a orar. E falou: nós vamos começar uma campanha 2 horas da manhã. Os adolescentes. Não é nem as irmãs do centro de oração. Adolescente e criança. Assim, ó, na tua idade. Nós vamos orar. Eu falei: será que vai dar certo isso, meu Deus? Adolescente orando? Que adolescente, aleluia. Eu falei: meu Deus do céu. Irmãos, 3 horas da manhã. Eu só vi a minha filha no quarto. E eu: meu Deus, o que é isso? E ela lá e pula e tá falando em línguas. Eu falei: gente, será? Bati na porta: ô Bia, ô mãe, a gente tá orando. Eu falei: orando uns pelos outros. E a missionária Jennifer, ela é tão crente que ela falou assim: ó, nós vamos acordar às 3 horas da manhã e nós vamos orar. E ela fez chamada de vídeo para ver se o pessoal estava orando. Não tem essa de eu parar e dormindo, porque eu já fiz isso. Vamos começar a campanha 3 horas da manhã? Vamos, missionária, tá comigo? Tô. Cadê Danilo? O frio? Não. Ela ligava a câmera de vídeo, colocava todo mundo. Eu quero ver quem está acordado. Orando uns pelos outros. Fica com o que Deus chamou você para fazer. Aprenda com Davi. Quando o inimigo te afrontar, você devolve. Devolve a pressão. Não deixe o gigante crescer, não. Não deixa Golias vir para cima de você, afrontar você, humilhar você. Só porque você é bonitinho? Humilhar porque é feio, uma coisa, agora porque é bonito? Aí já é demais. Não permita, irmãos. Vai para cima desse gigante em nome de Jesus. É dívida, eu vou trabalhar. É abandono, eu vou me reerguer. É traição, eu vou reconstruir minha vida. É desemprego, eu vou para outro. É falta de fé, eu vou ter fé, eu vou confiar no Senhor.
para encerrar. Não acaba no gigante. Repita comigo. Não acaba no gigante. O gigante é só o começo. Depois disso, vai vir o desprezo, vai vir o abandono, vai vir a rejeição. Depois disso, vai vir pessoas se levantando contra você que você nunca imaginou. Mas também tem Jonatas falando: eu estou contigo. Você não está sozinho não, viu, Davi? Jonatas foi encontrar com Davi, lançando flechas para o alto. Os dois tinham combinado. Ele deu um abraço em Davi. Os dois chorou. A Bíblia diz que eles choraram copiosamente. Existem pessoas que ainda vão te ajudar. Presta atenção. Não deixa a congregação como é costume de muitos. Você pode até ter inimigos lá fora, mas você também tem amigos aqui dentro. Você pode até ter Saul lá fora tentando te matar o tempo todo, não presta pra nada, não vale nada, você não serve para ser crente, mas você também tem Jonatas falando: Davi, toma a minha capa, toma aqui a minha roupa, toma aqui o meu manto, Davi, eu estou contigo, Davi, até o fim eu reconheço a unção de Deus na tua vida. Aleluia, porque tem gente lá fora, mas também tem gente aqui dentro. Jonatas foi, encontrou com ele, deu a capa, deu o cajado e reconheceu ele. Eu reconheço você. Meu pai eu não reconheço, mas você eu reconheço como rei. E olha a história de Davi, que coisa linda. Venceu o gigante? Venceu. Mas depois foi para a caverna. Ficou na caverna? Pergunte. Ficou na caverna? Deus vai te tirar de lá. Você pode até passar alguns anos. Eu acho que Deus me trouxe aqui só para falar isso para alguém. Você pode até passar alguns anos dentro da caverna, sem ninguém te notar, sem ninguém te ver, e depois as pessoas vêm procurar você, e você nem entende por que eles vêm pedir conselho para mim. Por que eles me procuram? Olha onde eu estou, olha como eu estou. Por que eles vêm até a mim? Você nem entende. Um irmão liga e fala: me ajuda, me dá um conselho. Você fala: eu dou conselho? O meu casamento desse jeito. Aconselho. Alguém chega para você: cara, estou precisando de ajuda aí, me dá um conselho aí, eu estou perdido. E você fala: vai pedir conselho para mim? Estou mais perdido do que ele. Aconselho. Deixa Deus te usar dentro da caverna, porque você não vai ficar dentro da caverna para sempre. Porque a caverna não é lugar de ungido do Senhor. O ungido do Senhor é sentado no trono aonde o Senhor colocou. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 14 anos, 15, pode sumir todo mundo, mas Deus vai te colocar no lugar que Ele destinou para você. Aguenta mais um pouquinho, irmãos. E como o tema aqui de hoje foi esse, não deixe a congregação como é costume de muitos. Você sozinho lá fora é um alvo fácil para Satanás, mas você aqui dentro tem uma igreja te cercando e orando por você. O inimigo é o nosso quê? O inimigo da nossa alma. A Bíblia diz que ele anda como um leão, bramindo ao redor da gente, buscando um momento oportuno para quem possa tragar. Vocês já viram naqueles documentários como que é um leão? O que ele espera, irmãos? O que ele espera? A presa está sozinha. Vocês já viram quando eles se juntam, aquele monte de zebra, aquele monte de animais, eles ficam perdidos. Eles não sabem quem atacar. Eles esperam um sair da manada. Quando um mais fraquinho sai, ou um menorzinho, ele mira naquele e vai. Fica no meio. Em nome de Jesus, fica no meio. Em nome de Jesus, fica no meio. Não sai do lugar que Deus te colocou. Confunde o inimigo. A Fabi sempre fala: vamos confundir o inimigo hoje? Confunde o inimigo. Não é levantando, estou na marcha. Fica no meio. Ele vai olhar, ele vai ver que é muito maior do que ele. Oh, aleluia. Ele vai olhar, ele vai ver um, ele vai ver dois, ele vai ver três, ele vai ficar sonso, ele vai ficar perdido, porque você está protegido pela mão de Deus. Não deixa a sua congregação, fica no meio. Em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
momento eu queria pedir para a Júlia separar um louvor para ela